Fala galera, tudo bom? Casar ou ficar solteira? Ser freira ou virar missionária? Olha, eu vou pra comunidade. Não, acho que eu vou ficar na paróquia mesmo. Não, acho que eu vou ser freira. Quem nunca passou por isso, hein? As famosas crises vocacionais. Cara, se você nunca passou por isso, parabéns, porque eu sou uma das pessoas que tem crise vocacional de mês em mês. Para algumas pessoas, só de ouvir falar a palavra vocação, a mente já entra em parafuso, o ser treme todo. Eu não sei o que é pior. São as crises existenciais ou são as crises vocacionais? Mas o que significa vocação? A palavra vocação significa chamado. Ela vem do verbo no latim vocare. Ai, que chique, gente. É um chamado de Deus. Se há uma pessoa que chama, também deve haver outra que escuta e que responde. Ela tem como finalidade a realização plena do ser humano. É um dom, é uma graça, é uma eleição cuidadosa, visando sempre a construção do reino de Deus. Há dois tipos de vocação. A vocação fundamental, Que é o chamado que Deus faz à vida, a ser filho de Deus, a ser cristão, a ser igreja, a amar, a buscar a santidade e etc. é algo em que todas as pessoas são chamadas. É como se fosse um objetivo. E aí, dessa vocação, surge as vocações específicas. A laical, que são dos leigos. E aí, dentro dessa vocação também, estão inseridos os leigos consagrados, que são aqueles missionários que largam tudo e vão viver em comunidade. Existe a vocação religiosa. Que são as pessoas que entregam a vida a Deus de um modo totalmente radical. E nós temos o sacerdócio. Que diz respeito ao ministério ordenado. São os padres, os bispos, o diácono. Tanto a vocação religiosa quanto a sacerdotal vivem o celibato. E é a consagração de toda da sua vida a Deus. É como se fosse um casamento da pessoa com Deus. Já a vocação leiga, ela pode ser vivida dentro do matrimônio ou no celibato também. Ou seja, a missão de todos é testemunhar o evangelho de Cristo, ter esse objetivo único, mas para cada um, Deus vai percorrer um caminho próprio. Ele vai escolher um caminho diferente para cada pessoa, que aí cai na vocação específica. Como diz o Will Cat. E é esse caminho próprio que nós passamos boa parte do tempo lutando para descobrir qual que é. As opções são muitas, são maravilhosas, todas as vocações são lindas, O que nos deixa muitas vezes mais indecisos, mais confusos. Dependendo de mim, eu viveria uma vocação por mês. mas apenas uma delas se encaixa na nossa vida. E lembrando que é uma escolha forever, você escolheu ela, é um caminho que você vai seguir até encontrar Jesus. Primeiro a gente tem que entender que se decidir por uma vocação não vai acontecer de um dia para o outro, não vai vir no momento de oração, naquele momento extraordinário, com uma voz de Deus falando: filho, Eu quero que você seja padre. Eu quero que você seja consagrado àquela comunidade. infelizmente, na questão vocação, a gente tem pressa demais e isso não ajuda em nada, só piora as nossas confusões e indecisões. E muitas vezes eu e você olhamos para esse monte de opção de vocação, queremos o caminho mais fácil ou aquilo que nos traz sentimentos, emoções, nós paramos muito nessa parte. Só que, cara, a vocação não é isso. Fora aquelas pessoas que querem ser religioso, querem ser missionário, porque pensa que não precisa trabalhar, não precisa estudar, né? Que vai ser bem diferente do que acontece aqui, tipo, aqui fora. Só que isso acontece em outro país, né? Aqui não acontece. Cara, essas vocações, todas elas, trabalham e estudam muito. Aliás, preguiça e comodismo não cabe dentro de qualquer vocação que seja. Você tem que ralar muito, e não é pouco, é muito. Ou ainda tem aquelas pessoas que menosprezam algumas vocações. Por exemplo, a vocação leiga. Quantas pessoas não olham pra você, serve numa paróquia, diz: Olha, Deus tem algo muito grande pra você. e aí você já entende que é pra você virar missionário, ou que é pra você virar freira. Não que a pessoa tenha falado nesse sentido, mas você já entende isso. Eu já pensei muito isso quando eu ouvi eu falar pra mim. Principalmente quando falavam que era diferente. Eu já entendia que eu tinha que ser freira, que eu tinha que ser missionária. Nós achamos que ser leigo não tem valor nenhum, ou que não é tão grande quanto ser um religioso ou ser um missionário consagrado, largar tudo e ir para uma comunidade. Aliás, ultimamente eu tenho percebido muito isso, E foi até mesmo um dos motivos que me fizeram gravar este vídeo sobre vocação. que muitos lutam para querer entrar numa comunidade, mas não lutam para ficar fora da paróquia, valorizam muito as comunidades, as congregações, mas não valorizam a sua paróquia, a sua missão dentro do trabalho, dentro da faculdade. Aí quando as pessoas não entram na comunidade, elas ficam muito mal, porque acham que dentro da paróquia, dentro da sua vida normal, não estão fazendo nada. Tem gente que acha que ser leigo é como se fosse uma segunda classe de cristão. E nós não somos isso. Nós somos tão importantes quanto as outras vocações. Olha só o que o Will Cat fala sobre a vocação de ser leigo. Um
leigo não é um cristão de segunda classe, porque ele participa do ministério sacerdotal de Cristo, sacerdócio comum dos fiéis. Ele empenha-se para que as pessoas de seu meio, escola, faculdade, família e profissão, aprendam a conhecer e amar Cristo. Ele cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. Ele promove a vida eclesial assumindo ministérios, como a colitato, o leitorado, disponibilizando-se para dirigir grupos e aderindo aos movimentos e conselhos eclesiais. Também os jovens devem refletir seriamente sobre o lugar em que Deus os quer. Viu só que não é pouca coisa que o leigo é não, né? E tem muito valor. E como? Porque muitas vezes onde um padre não pode chegar, nós podemos chegar. Onde muitas vezes uma freira não pode chegar, nós podemos chegar dentro da nossa faculdade, dentro do nosso serviço. Ainda nessa linha, muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, queremos ser e viver do celibato, que é uma das coisas lindas também, eu acho muito lindo. É algo que na nossa visão é esplêndido, e realmente é esplêndido. Mas nós acabamos menosprezando o sacramento do matrimônio, que também é esplêndido. Ou seja, nós gritamos pro mundo valorizar a família, Valorizar o casamento, valorizar o matrimônio. mas nós estamos fugindo de viver isso. Ah, Ju, então por que você tá falando isso? Porque, como eu já disse, vi muita gente falando isso e agindo assim, inclusive eu. No meio de confissão. Inclusive eu já fiz muito isso. Eu sempre valorizei muito todas as outras vocações. E eu achava que ser leiga e casar não era algo tão grande assim aos olhos de Deus. Que pra me entregar a Deus, pra ser feliz com Deus, eu só seria dentro de uma comunidade, só sendo freira. Eu acabava menosprezando essas outras vocações. Até que o quê? Até que Deus foi lá e quebrou minhas pernas. Graças a ele, né? Ainda bem, glória a Deus, Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar de ficar fazendo essa lista top das vocações. Tipo, Essa é melhor do que aquela. Aquela eu vou fazer mais do que aqui. cara, a melhor vocação é aquela que Deus escolheu pra você. Tá bom, Ju, mas como é que eu posso vencer essas crises vocacionais? Verdade, tinha esquecido disso. Agora vamos falar dessa parte então. Porque como eu já passei por muitas crises vocacionais e por 2 vocacionais, eu tenho algumas dicas sobre isso. Então vamos à primeira. Sem desespero e sem pressa pra querer descobrir qual é a sua vocação. 2. Precisa ter intimidade com Deus. Ser amigo de Deus. Então, oração, cara. Tem que orar muito. Quer saber como? Mas desse vídeo aqui você assiste lá o vídeo de oração que eu fiz há um tempinho atrás. Eu vou deixar aqui embaixo e aqui no vídeo pra você assistir. 3. Nessa intimidade com Deus, você precisa ver o que ele tem movido no seu coração. O que tem vindo no seu coração em relação a esse assunto. Vocação realmente específica. 4. Ver os sinais de Deus. Observar os fatos, as pessoas, a sua história. Muito importante isso. Falando em história, você precisa conhecer a sua história. E quando eu digo conhecer a sua história, tudo bem, você sabe qual é a sua história. Mas é lembrar de detalhes que você às vezes faz questão de não lembrar, porque exatamente aí Deus quer falar com você. Você precisa se conhecer, porque dentro da sua história tá toda a ação de Deus. E ele se revela muito na nossa história. Muito mesmo, cara. Aliás, muitos santos falam em nós investirmos no autoconhecimento. O 5, questione-se sobre a sua vocação. Perguntas do tipo: Como eu posso viver o amor de Deus? Como eu posso ser filha de Deus? Como eu posso ser cristã? Como eu posso viver o amor? Qual vocação se encaixa dentro da minha vida, na maneira como eu posso servir a Deus, conhecer e viver também e buscar a minha salvação, viver toda a santidade? Faça perguntas baseadas naquela vocação fundamental que eu disse lá no começo. 6. Pensa nos frutos da sua decisão. Tipo, a decisão que você quer tomar gera paz e serenidade no seu coração? Se ela não gerar, é bom você voltar os passos para você saber se realmente é o certo. 7. Busque ajuda de um diretor espiritual, do seu confessor, de um formador, porque sozinhos nós muitas vezes não conseguimos discernir, a gente pode acabar se confundindo muito mais. E aí aqui eu indico para você procurar um encontro vocacional de alguma comunidade, de alguma congregação dentro da sua diocese, porque, cara, esses encontros, eles são muito reveladores, muito bons, porque as comunidades, elas nos direcionam muito, elas vão tirando toda a nossa cegueira, a nossa surdez, e a gente consegue ouvir a voz de Deus. É algo muito profundo, além de nos ajudar também na nossa cura e a nos tornarmos pessoas e cristãos muito melhores. Eu já fiz 2 e foram reveladores. Consegui encontrar a vontade de Deus. 8. Não fique esperando as respostas de Deus, do tipo aquelas respostas extraordinárias, do tipo: Filho, ali é o seu lugar. Não espere que uma flecha caia do céu apontando pro lugar que é seu. não fique esperando esse tipo de resposta para você tomar sua decisão, porque senão você nunca vai tomar. E nunca deixe a sua decisão na mão dos outros. Quem tem que se decidir é você. A resposta é sua. Também não vá pela cabeça dos outros, porque tem muita gente que às vezes olha pra nós e fala: Ah, você tem cara de padre. Ah, você tem cara de feira. Ah, você tem cara de missionário. não entra na pressão das pessoas. E se você faz isso
com os seus amigos, por favor, dá uma segurada, porque talvez ele esteja passando por uma crise vocacional, isso não é legal. Claro, você vai ter um orientador, mas ele vai te orientar, ele jamais vai dar a resposta por você. Ele não vai falar, Não, você vai entrar. não, ele vai te mostrar caminhos pra te ajudarem na tua escolha. E Deus também, cara, ele não vai te obrigar a seguir esse caminho. Ele nos deu livre-arbítrio, então você tem que se sentir livre pra escolher, pra se decidir nesse caminho, porque esse caminho é pra vida inteira. Então, é algo muito assim, muito profundo e muito difícil. Então, Talvez por isso que às vezes a gente fica tão confuso e tão receoso. mas a decisão é sua e você precisa se sentir livre nessa questão. Sem se prender aos outros e nem pensar que é uma obrigação você seguir esse caminho, porque senão Deus vai ficar bravo com você. Já vi muita gente pensar isso e eu já pensei também. 9. Não escolha a vocação mais fácil e nem aquela que não vai ter cruz, mas aquela que se encaixa com a sua vida, que se encaixa com tudo aquilo que você refletiu. Última dica número 10. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dar o passo só porque você está com medo de errar. Porque sim, nós temos medo de errar na vontade de Deus. Muitas vezes, quando eu tive as crises vocacionais, o que vinha mais no meu coração era: Senhor, eu tenho medo de errar nessa vontade. e isso me paralisava muito em tomar muitas decisões. Tome a decisão. Se você errar, Deus vai te conduzir, Deus vai te mostrar o que Ele realmente quer pra você. Ah, Ju, mas como que eu vou ter certeza? Olha, nessa vida nós só temos certeza da morte realmente. Você só vai ter certeza daquilo que você realmente quer quando as dúvidas vierem. Então, se as dúvidas vieram, graças a Deus, porque elas vão te ajudar a refletir, a perguntar e com base nisso você vai encontrar as respostas. Então não fique achando que dúvidas, incertezas são ruins. São ruins se você olhar pra elas com essa mentalidade, mas elas não são ruins. A partir daí, a partir da reflexão em cima das suas dúvidas e incertezas, você vai ter certeza daquilo que você quer. Lembra sempre, reflexão e perguntas feitas sempre com o auxílio do Espírito Santo. Ele ajuda muito. Eu finalizo esse último vídeo E já tá acabando. especial mês de maio com a frase do Monsenhor Jonas, que eu gosto muito dessa frase, que é feliz quem realiza a sua vocação. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e que você tenha gostado desse último vídeo. É o último vídeo do especial de maio, né? Onde todas as quintas-feiras eu dediquei vídeos sobre essa vida de cristão. E na próxima semana nós já voltamos com os outros temas. Então vai ter sim vida de cristão, mas também vai ter os outros temas. Se você não assistiu os outros vídeos desse mês especial, não tem problema. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Aproveita e dá um joinha aqui nesse vídeo, por favor. Se inscreve no canal para você saber as novidades. E você pode compartilhar também a sua experiência. Também sugerir temas. Isso vai me ajudar bastante. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!